Um item em Balcacra, na Suécia, tem atraído a atenção desde que foi encontrado em 1847. O objeto ritual de Balcacra tem 41,9 centímetros de diâmetro e foi fabricado em 1400 a.C. na Suécia. Também foi sugerido que pode ter sido feito entre 900 e 800 a.C. e possui apenas um objeto similar encontrado, tornando ambos itens extremamente raros. O item de bronze foi encontrado em um pântano na Escânia, com a presença do outro na Áustria, sugerindo que o item pode ter sido importado para a região da Áustria em um momento desconhecido. Possui uma estrutura de bronze redonda que se eleva com uma peça envolvente de bronze encimada por 10 rodas. Um disco é colocado no topo com vários padrões em zigue-zague ao redor, e o conjunto é levemente côncavo. As inscrições no interior parecem indicar como montá-lo após desmontado, e possui 20 pregos, uma fita e 30 conjuntos decorativos. Embora ainda não tenha sido descoberto para que servia, foi identificado como um item ritual que requer pesquisas adicionais para determinar sua finalidade exata. Muitas moedas são encontradas todos os anos, tanto novas quanto antigas, mas algumas moedas antigas são uma surpresa e oferecem informações sobre a economia e o status político do local onde foram cunhadas. O que está sendo considerada a moeda mais antiga encontrada na Saxônia foi localizada nos arredores de Leipzig, com um detector de metais. Com aproximadamente 2.200 anos de idade, é uma moeda de ouro celta, uma das apenas 11 encontradas na região. Das 11 moedas, uma está desaparecida. Uma é de ouro, mas foi desgastada até ficar lisa, e esta que permanece quase nova. Pesando apenas 2 gramas e menor do que uma moeda moderna, era originalmente proveniente do assentamento na Boêmia. Como uma moeda do tipo copo arco-íris, forma uma cúpula e é feita de 99% de ouro. Na frente da moeda há uma cabeça de animal voltada para frente com chifres, nariz longo e uma saliência na testa. O verso tem um círculo aberto que se alarga em cada extremidade e um torque com uma estrela no meio. Um torque seria um símbolo de aristocracia e proteção. Identificada como 1/4 de estáter de ouro, a moeda é muito rara e foi cunhada apenas na primeira fase das moedas celtas, substituída posteriormente pelos estáteres de 1/3. O aquecimento e o derretimento do gelo estão afetando diversas áreas que antes estavam congeladas, e uma mancha de gelo na Noruega está revelando segredos do passado à medida que recua. Este é um local comum para encontrar artefatos, e já foi fonte de milhares deles, com a lista continuando a crescer. Um dos mais antigos e notáveis é um sapato de 3.000 anos, que evidencia uma parte comum do cotidiano na Idade do Bronze, surpreendentemente bem preservado pelo método de conservação e por ter sido perdido no gelo, onde o ar e outros elementos foram mantidos afastados. Itens como armas foram encontrados completamente intactos. Roupas e têxteis permanecem em uma única peça, e tanto restos vegetais quanto animais estão estáveis, oferecendo informações sobre as refeições que eram consumidas e se eram individuais ou em grupos maiores. À medida que o gelo começa a derreter mais rapidamente, espera-se que muitos itens se percam completamente após serem expostos ao ar e ao ambiente pela primeira vez em milhares de anos, ou sejam carregados com o gelo derretido. Perdidos no fundo de uma caverna nas grutas de Pertosaleta, no sul da Itália, milhares de artefatos antigos foram limpos e restaurados. Entre eles estavam uma faca de bronze com cabo de madeira que permaneceu intacta. Como o único sistema de cavernas na Itália com um rio interno acessível e utilizável por barco, é um local comum para passeios guiados de barco que percorrem até a cachoeira subterrânea. O passeio de barco também atravessa uma grande câmara de 24 metros de altura chamada Grande Salão, devido ao seu tamanho e aos vestígios de vida humana que remontam a 8.000 anos atrás. O rio não apenas permite o acesso às cavernas, como também possui propriedades conservantes que permitiram o estudo do material orgânico. Pelo menos uma habitação foi encontrada, uma palafita para mantê-la fora da água, datada de 2000 a.C. Além da faca, foram encontrados outros itens do cotidiano: moedas, vasilhas, ornamentos, incenso, queimadores, figuras e restos de plantas que foram queimadas em algum momento, sugerindo que rituais também ocorriam nessas cavernas.
Um sítio funerário Uno foi encontrado em Estfold maior do que o esperado, com quase 150 túmulos visíveis e um intervalo de quase 2.000 anos entre seu primeiro uso na Idade do Bronze e a Era Viking. Isso situa os anos de uso por volta de 1100 a.C. até 1050 d.C., com sepultamentos que correspondem às culturas e costumes funerários daqueles que viveram e morreram nos assentamentos. Muitos dos padrões tradicionais de sepultamento permanecem os mesmos em todo o sítio, embora ele seja composto por 3 áreas distintas divididas com base no período histórico e nas pessoas que habitavam a cidade naquele momento. Este sítio se diferencia de muitos outros pela continuidade de uso por um período tão prolongado e por culturas tão distintas, oferecendo informações não apenas sobre as diferentes práticas funerárias, mas também sobre as conexões e tradições que permanecem as mesmas mesmo entre grupos e períodos diferentes. É por meio dessas interações e conexões que a ideia romana de pessoa influenciou a forma como os vikings se viam e se relacionavam com os outros. Outro achado notável nas grutas de Pertozaleta é um santuário do período helenístico. Dentro do sistema de cavernas, a Grota dell'Angelo é uma seção de 2.500 metros de extensão por onde flui o rio subterrâneo. Foi ocupada há 8.000 anos e a área se tornou um dos sítios arqueológicos mais significativos da região. Tanto residências quanto espaços espirituais estiveram ativos nas cavernas por milhares de anos, do século IV ao I a.C. Oferendas foram encontradas no santuário, incluindo figuras esculpidas, ornamentos de terracota, moedas, queimadores de incenso, vasilhas e restos de plantas queimadas. Explorações posteriores revelaram uma grande estrutura da Idade do Bronze, atualmente o único exemplo de palafita construída completamente no subsolo. Uma estrutura residencial também foi encontrada e mostrava sinais de ter sido ampliada em algum momento, além de ferramentas de madeira e metal, incluindo um cinzel que ainda estava preso ao cabo. A preservação da madeira dentro das cavernas, tanto de ferramentas quanto de estruturas, é avançada devido à umidade e a outros fatores que tornam o ambiente ideal para o estudo. Amostras foram coletadas para determinar a idade da madeira nas construções e verificar como foram edificadas e quais técnicas foram utilizadas. À medida que a tecnologia robótica avança rapidamente, suas raízes podem remontar a um período mais distante do que o esperado e a uma tecnologia muito diferente. Os bonecos karakuri são marionetes mecanizados altamente avançados e sofisticados, criados entre os séculos 17 e 19. Desenvolvidos a partir da tecnologia ocidental e das filosofias orientais, realizam pequenos truques ou tarefas com o objetivo de impressionar os espectadores. Existem 3 tipos, um para uso em festivais religiosos, muitos eram usados para encenar peças e eram populares em festividades, e um tipo utilizado como empregados domésticos, movido a mecanismo de relógio. Desde sua criação no período Muromachi, os bonecos continuaram a se tornar mais complexos e a aprimorar seus mecanismos, sendo o mais comum nos tempos modernos o Zashiki Karakuri, que serve chá. Geralmente eram operados por uma mola de barbatana de baleia, que era enrolada e iniciava o movimento do boneco por meio de alavancas e outros mecanismos. A Batalha de Culloden é uma das batalhas mais estudadas e discutidas na Escócia e foi a derrota final da Grã-Bretanha sobre o exército jacobita. Durante uma escavação, mais de 100 projéteis foram encontrados no campo onde muitos escoceses perderam suas vidas. Esta escavação ocorreu em áreas do campo que ainda não haviam sido escavadas e está encontrando uma nova coleção de artefatos para estudo. Acredita-se que os projéteis sejam de tropas irlandesas que bloquearam os britânicos do exército jacobita, permitindo que muitos escapassem. A maioria dos itens recuperados era feita de chumbo, permitindo que permanecessem intactos durante os séculos em que ficaram no campo. À medida que as pesquisas continuam, espera-se aprender mais sobre quem participou da batalha, quais armas foram usadas em quais áreas e reunir mais informações sobre as armas e como foram fabricadas.
Em outro castelo, desta vez no leste da Turquia, foram encontrados itens de armadura que teriam sido usados na antiga fortaleza de Ayanis. Um elmo de bronze e 3 escudos de bronze foram encontrados e datados de aproximadamente 2.799 anos atrás. Cada um foi encontrado no templo dedicado a Haudi, o deus da guerra, e estão em muito boas condições após serem bem preservados pelos centenas de anos em que permaneceram perdidos. Um terremoto ocorrido em 650 a.C. foi o momento em que foram soterrados sob as paredes de tijolos de adobe do templo quando ele desmoronou. O próprio castelo foi construído em 672 a.C. e permaneceu de pé por 25 anos antes de o terremoto ocorrer, causando também danos substanciais à estrutura. Várias outras peças foram encontradas durante a escavação de 6 metros de profundidade para recuperar esses 4 itens, todas elas gravemente danificadas pelo terremoto. Um incêndio em Ohio resultou em uma escavação arqueológica quando um sinistro ocorreu no edifício mais antigo da cidade, originalmente construído como tribunal nos anos 1800, tornando-se uma taverna e recebendo o status de patrimônio histórico no final da década de 1970, até se tornar um museu. Quando o incêndio ocorreu em 2024, o edifício foi destruído por dentro, restando principalmente as paredes de toras. As paredes externas eram as toras originais da construção do tribunal. Foram não apenas as primeiras a serem erguidas, mas as últimas a permanecerem de pé. Embora a perda do edifício seja difícil, a escavação sob a estrutura está revelando artefatos anteriores à sua construção, além daqueles que estavam no museu e sobreviveram ao incêndio. Muitos dos artefatos descobertos até agora são do século XIX e XX, com uma estimativa inicial de cerca de 4.500 itens recuperados e preparados para a restauração. Algumas das descobertas mais interessantes foram uma moeda de 1817 encontrada sob o assoalho e uma moeda de 1846 encontrada próxima a ela. Havia também uma pequena construção de toras nos fundos da taverna que não é tão antiga quanto se pensava, além de uma fundação de calcário que atingia 1,8 metro abaixo do solo, que pode ter sido uma adega do século XIX. Após ser abandonado em 639 d.C., o castelo permaneceu vazio até depois da década de 1890, quando algumas famílias se instalaram na cidade e o castelo passou a ser utilizado por pessoas que ficavam por curtos períodos. Acredita-se que foi nessa época que o balde foi encontrado por uma das pessoas que se hospedavam no castelo. O balde é feito de estanho banhado do século V ao VII, imitando a aparência da prata, com um corpo cônico e fundo plano. A alça pode ser movida para facilitar o uso. Cruzes e arcos decoram o balde, junto com uma inscrição escrita em grego antigo. A deusa egípcia Ísis foi uma divindade importante do Egito Antigo e era venerada não apenas pelos egípcios, mas também pelo Império Romano, permanecendo relevante nas crenças pagãs até os tempos modernos. Uma demonstração de sua importância foi encontrada em Satala, no atual território da Turquia, na forma de um busto de bronze. Com 20 centímetros de altura, foi desenterrado em uma necrópole feito de bronze e removido de sua base. Esta descoberta evidencia a ligação entre duas culturas e suas crenças, acrescentando ao que era anteriormente conhecido sobre o Império Romano e sua religião, destacando uma diversidade religiosa inesperada. Repousando ao lado da base da qual havia se desprendido, a deusa é representada em um cálice com 3 pétalas e apoiada em 3 pernas, com 3 espigas de milho no lado esquerdo para representar fertilidade e abundância. Ela usa um chale com franjas amarrado em um nó na frente. Após a restauração, permanecerá em exibição no museu. Ao longo da fronteira do Império Romano havia uma guarnição em uma pequena aldeia e um castelo. O castelo de Zerzevan ficava dentro desse conjunto. Durante a preparação para reformar uma casa, um balde batismal foi encontrado por um morador local. Sem saber o que era o balde, sua idade ou para que havia sido usado anteriormente, o morador o utilizou para dar água aos animais antes de trocá-lo. O próprio castelo foi datado de 882 a.C. e a história do balde tem centenas de
de anos, enquanto o balde descrito é um balde batismal de 1500 anos. Atualmente em Istambul, a história não continua a explicar como o balde chegou até onde está agora, mas é um artefato único e raro que continua a ter uma história misteriosa. Em Sebastopol, na Crimeia, uma cabeça de estátua de mármore foi encontrada no sítio arqueológico de Quersoneso. Foi esculpida por alguém altamente habilidoso, utilizando técnicas avançadas que garantiram que todos os detalhes fossem incluídos com grande cuidado. Os estilos artísticos do realismo romano e do idealismo grego, comuns para a época, estão ambos representados na escultura. Após inspeção e pesquisa, determinou-se que a estátua foi concebida para representar Laodice, uma aristocrata que viveu na cidade durante o século II d.C. Uma inscrição próxima foi associada à estátua, mencionando que ela ajudou a cidade a se tornar uma cidade livre. A estátua foi construída e colocada na praça pública em homenagem às suas contribuições. Hattusa é uma cidade antiga na Turquia, datada da Idade do Bronze e habitada por volta de 2000 a.C. Tábuas de argila em cuneiforme foram encontradas como a mais antiga representação da língua indo-europeia, e as escavações continuam há mais de 100 anos, com muitos artefatos diferentes sendo encontrados e estudados. Uma das descobertas é uma peça de marfim que mede 28 centímetros por 10 centímetros e representa uma esfinge, um leão e duas figuras conectadas à árvore da vida. Esta peça foi encontrada dentro da camada de solo correspondente à Idade do Ferro e foi datada de aproximadamente 2.800 anos atrás. Naquele período teria sido guardada em uma caixa de madeira ou em um móvel de madeira, e sem essa caixa original e devido a uma quebra em uma das extremidades, foi sugerido que pode ter sido maior, tendo-se partido em algum momento. Espera-se que pesquisas futuras determinem o uso do item, e se foi quebrado em algum momento, talvez até encontrem a outra parte. Escavações arqueológicas na Turquia no sítio de Toprak Tepe revelaram muitos artefatos antigos, mas um se destaca entre os demais. Um pedaço de pão de comunhão com uma imagem entalhada de Cristo como agricultor, carbonizado, está fornecendo informações sobre o processo de comunhão e a fabricação do pão, além de como era utilizado. Foi encontrado junto com outros 4 pães, todos também carbonizados, e todos datam do século 7 ao 8 d.C. O pão com entalhe também traz a inscrição com nossos agradecimentos para abençoar Jesus e o representa de uma forma diferente da que era comumente retratado naquela época e cultura. Nesta representação, ele trabalha nos campos, criando uma conexão entre fé, trabalho e fertilidade agrícola. Cada um dos outros pães também tem uma cruz impressa, e a carbonização preservou o pão por mais de 1.300 anos, permitindo estudos adicionais sobre os processos de comunhão e panificação. Artefatos funerários são uma descoberta comum, mas às vezes um se destaca dos demais e abre uma janela para a vida das pessoas no passado. Um desses é o relevo funerário de gêmeos recém-nascidos, encontrado em um riacho que passa por Miniti, ao norte de Atenas. Foi determinado ser parte de uma estela e é o único entalhe de braços segurando gêmeos que já foi desenterrado. Foi esculpido em mármore e moldado como um par de mãos segurando um par de gêmeos, datando do século IV a.C. Acredita-se ser parte de um marcador de túmulo de uma mulher que morreu durante o parto, tendo sido denominado a Estela dos Bebês Gêmeos. Está em exibição no museu para visitação. O perfume tem sido usado por séculos, tanto por pessoas vivas quanto por aquelas que faleceram. Em uma escavação subaquática na Turquia, ao largo da costa de Kos, foram descobertos vários frascos de vidro de perfume com 1.100 anos de idade. Esses frascos seriam usados tanto para armazenamento doméstico quanto para transporte, resultando em seu afundamento junto com um navio naufragado. São as evidências mais antigas de importação de fragrâncias, transportando-as do Oriente para a Europa já
na Idade Média. Tanto a fabricação de frascos de vidro quanto a criação de perfumes a partir de essências tiveram origem no Mediterrâneo Oriental e se espalharam em popularidade dali para a Europa. Cada um dos 15 frascos mediu aproximadamente 6 centímetros a 6,8 centímetros e foram fabricados com molde. Esta técnica foi amplamente utilizada ao longo da história e ainda é predominante hoje em versões atualizadas. Espera-se que carregassem óleo de rosa, almíscar e âmbar, que eram e ainda são considerados aromas de luxo. Também foram encontrados no local ânforas que transportavam azeite de oliva proveniente de Gaza e da Palestina, além de caroços de azeitona. Um conjunto de comunhão descoberto na Hungria foi determinado ter 600 anos. Foi localizado em um mosteiro beneditino fundado e operado por um clã, escondido entre os escombros. Também foram encontrados na escavação um conjunto sacrificial de prata do século XIV, composto por um porta-hóstia e um cálice, além de 70 moedas de prata de Viena. Cada um dos itens foi limpo e restaurado e será exibido no museu local. Estes são exemplos notáveis, bem preservados, da vida que ocorria no mosteiro e nas áreas ao redor. Em outro achado subaquático, desta vez nas Ilhas Hégades, um elmo romano foi encontrado. Foi identificado como pertencente à Primeira Guerra Mediterrânea de Roma e data de 241 a.C., quando ocorreu a Batalha das Hégades. Encerrando a Primeira Guerra Púnica entre Roma e Cartago, a batalha deixou evidências de sua ocorrência neste elmo bem preservado e intacto, tornando-o o exemplar mais completo de seu tempo a ter sido encontrado. Outros 30 artefatos encontrados na mesma área estavam tão incrustados pelo tempo sob a água que tomografias computadorizadas foram usadas para identificá-los. Esses itens foram determinados ser variados tipos de armas, incluindo espadas, lanças e dardos, todos os quais teriam sido usados naquela mesma batalha. Um ariete de bronze que teria sido usado para danificar as embarcações do lado oposto da batalha estava inscrito com referências à guerra. Durante a escavação de uma fundação para limpar a área para uma nova construção, um ídolo de 400 anos foi encontrado. O ídolo representa a deusa Lakshmi e foi encontrado próximo a um ídolo do Senhor Vishnu, bem como a um com ambas as deusas Lakshmi e o Senhor Vishnu. Cada um dos 3 ídolos é feito de metal e aparenta ter a mesma idade. A deusa Lakshmi é a deusa da fertilidade, abundância, sorte, beleza e riqueza, e frequentemente está associada a Vishnu. Na cidade antiga de Assos, situada na costa do Mar Egeu, na Turquia, escavações revelaram o maior peso romano em forma de grifo. A cidade foi fundada no século 6 a.C. e permaneceu ativa por muitos anos até o século 3 a.C. e além. Pesando 11,2 gramas e feito de chumbo, era usado para equilibrar a balança de pesagem de propriedade da cidade. As balanças da época eram marcadas com um grifo, que também era encontrado nas moedas, dando nome ao peso. Como o maior peso encontrado até agora, é considerado o maior utilizado na balança, que media tanto itens para o comércio quanto aqueles da comunidade. As escavações também determinaram que o espaço entre a fonte romana, que teria sido reconstruída e restaurada, e a água foi uma vez usado como aterro nos séculos 3 e 4. Aterros frequentemente contêm artefatos, pois guardam resíduos domésticos. Nessa área, já foram encontrados estatuetas para rituais religiosos, utensílios de cozinha, ferramentas, ossos de animais e outros itens. Outro selo, este feito de argila e em forma de disco, foi encontrado em Shiraz, que parece ter sido a capital cerimonial durante o período de 550 a 330 a.C. O selo tem 1.800 anos e está inscrito com o nome da cidade de Shiraz. Pesquisadores do Museu Met sugeriram que o design do selo pode ter sido inspirado em outros 4 selos. Inclui uma inscrição, um leão e um monograma. Mais de 500 selos foram encontrados na fortaleza sassânida, todos solidificados e preservados pelo incêndio que destruiu o edifício.
Em outro castelo, desta vez em Fethi, na Turquia, foi encontrada a cabeça de uma estátua de um deus grego. Apenas a cabeça de Apolo, datada do século II d.C., foi encontrada na parede do castelo. Em uma seção da muralha interna que protegia o castelo, próxima ao mastro, a cabeça estava embutida na parede e exigiu esforço especial para ser removida sem causar danos. Apolo está associado às artes, à poesia e ao sol, embora até o momento não haja conclusão sobre como a cabeça de uma estátua de deus grego foi encontrada dentro de uma parede na Turquia. A técnica e as ferramentas usadas para esculpir a estátua com tanto detalhe fizeram parte do processo de datação do item, e a broca utilizada teria sido uma ferramenta comum para artistas do século II. O próprio castelo foi construído em uma colina para oferecer pontos de observação ao redor do complexo e tornou-se um importante sítio arqueológico. Vários períodos históricos estão representados nas edificações e nos artefatos encontrados no local, alguns datando do período turco e outros do período helenístico. Outros itens também foram encontrados, incluindo moedas, balas de canhão, utensílios e outros objetos de uso diário, além de peças de cerâmica. Selos eram usados para muitas coisas, alguns para selar envelopes com cera, outros para assinar documentos e outros para selar tanto envelopes quanto recipientes de armazenamento de alimentos. Um desses selos foi encontrado em escavações no sítio arqueológico do Montículo de Ameda, onde houve um assentamento que durou 8.000 anos. O selo é cilíndrico e data do período Uruk tardio, tendo sido fabricado entre 3.400 e 3.100 a.C. Embora o selo esteja quebrado, as formas geométricas que o decoram ainda são visíveis e mostra sinais de ter sido usado para fechar e selar documentos, sacos de mantimentos e jarros. Os variados usos do selo também sugerem a existência de uma ampla rede comercial que ajudava a sustentar o assentamento tanto financeiramente quanto por meio do acesso a materiais necessários, alimentos e outros itens. Outros artefatos incluem canais de água datados de 1.800 anos atrás, sistemas de aquecimento interno, câmaras funerárias que remontam a 1.700 anos atrás, centenas de granadas de mão deixadas na área desde a Primeira Guerra Mundial e pedaços de mármore quebrados de itens da cidade.